função do mês de abril, em função da celebração da Páscoa, quando esse tema vai vir muito à tona, eu decidi expor para vocês o capítulo 15 de 1 Coríntios. Mas você está vendo aí que o capítulo 15 de 1 Coríntios ele tem 58 versos. Então é claro, nós vamos por partes, vamos devagar. Mas todo o capítulo 15 de 1 Coríntios trata de um assunto só. Fala a respeito da ressurreição. E o apóstolo Paulo, quando escreve esse capítulo 15, ele está querendo ajudar a igreja de Corinto a compreender de vez essa questão da ressurreição. Por quê? Porque a igreja de Corinto, por exemplo, era uma igreja grega, ficava na Grécia, no auge da filosofia grega. Quando estava, ainda que em embrião, mas com um pensamento muito forte, de que esse assunto ressurreição era uma coisa impossível de acontecer, já que a filosofia, especialmente a linha gnóstica, dizia o seguinte, que o espírito, tudo que acontece com o espírito é bom, mas a matéria é má. Ora, se o espírito é bom e a matéria é má, para que haver ressurreição? Então a filosofia grega dizia o seguinte: não existe esse negócio de ressurreição dos corpos, não existe ressurreição dos mortos. E a igreja de Corinto vivia, aquela coisa lá, tem ressurreição, não tem ressurreição. Por outro lado, a igreja de Corinto era assim, quando Paulo chegava numa cidade, ele ia na sinagoga da cidade. Na sinagoga era onde se encontravam os judeus, e entre eles os fariseus e os saduceus. Então, muito possivelmente, na igreja de Corinto tinha esses dois grupos que eram antagônicos em relação à questão da ressurreição. Os fariseus acreditavam na ressurreição, mas os saduceus, eles não acreditavam. E os saduceus, naquele que era o corpo maior, o fórum maior da justiça dos judeus, o Sinédrio, em geral, eram maioria no Sinédrio. Eles não criam em ressurreição. Então, era natural que aquelas pessoas que tinham acabado de crer em Jesus, quando fosse falar a respeito desse tema tão sério na questão da existência humana, que é a ressurreição, eles ficassem confusos. Natural. Na mesma proporção como isso é natural hoje, em nossos dias. Bom, nós não somos tão influenciados pela filosofia grega hoje. Nós não temos aqui no nosso arraial saduceus, mas no dia a dia a gente tem que encarar pelo menos duas correntes que são contrárias a essa ideia bíblica da ressurreição. Uma delas é a corrente que fala a respeito da transmigração da alma. Já ouviu sobre isso? É aquela ideia de que quando nós morremos, a nossa alma, de alguma maneira, ela vai para outro ser. Por isso que
Algumas pessoas cuidam muito, mas muito, dos animaizinhos de estimação, não só porque é uma criação de Deus e que merece mesmo ser cuidado, porque é obra de Deus e a gente tem que cuidar mesmo, tem que fazer o melhor, mas por causa da crença de que ali pode estar habitando naquele corpo do animal uma alma humana, por causa da ideia da transmigração da alma. Mais forte do que isso, hoje nós temos a questão da reencarnação. Mas eu não vou falar sobre reencarnação e nem mais nada sobre transmigração da alma. Depois você vai para o Google. Eu quero falar sobre esse tema forte aqui em 1 Coríntios 15 e em todo o Novo Testamento, que fala assim sobre ressurreição.